Olá, para você que me acompanha no programa A Palavra Partilhada. No programa de hoje, Jesus vai realizar uma cura muito especial. Ele vem suerguer em nós tudo aquilo que está desanimado, caído, abatido, travado, paralisado. O Evangelho de hoje, na palavra de Jesus, o Senhor vai nos ensinar que o próprio Filho de Deus tem poder para perdoar até mesmo os nossos pecados. Pecados esses que muitas vezes paralisam o nosso corpo, nossa alma, nosso coração e nós não percebemos. Então convido você a tomar comigo a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, nos versículos de 17 a 26. E a palavra de Deus nos diz assim: Um dia estava ele ensinando ao seu derredor, e estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as localidades da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas. Apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico, e o procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele. Mas não achando por onde introduzir por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram com o leito ao meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, disse Jesus: Meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmo: Quem é este homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando os seus pensamentos, replicou-lhes: Que pensais nos vossos corações? Que é mais fácil dizer, perdoados te são os pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante, levantou-se ele à vista deles, tomou o leito e partiu para a casa, glorificando a Deus. Todos ficaram transportados de entusiasmo e glorificavam a Deus. E tomados de temor diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus hoje é para nós assim motivo de alegria. E muitas vezes quando eu medito, ou até mesmo eu via esta passagem, esse conto, vamos se dizer assim, da palavra de Deus, onde os evangelistas querem nos transmitir a fé verdadeira, escrevendo aquilo que aconteceu com fé, com entusiasmo, para realmente nos deixar claro que, olha, é o Filho de Deus. E muitas vezes a nossa vida acaba sendo como a desse paralítico. Nós vamos entrando em situações, nós vamos vivendo, desanimando, nós vamos perdendo o entusiasmo. É lógico que aqui a palavra de Deus nos retrata de uma paralisia, um homem que não andava, Mas no nosso cotidiano, muitas vezes nós não temos essa paralisia física, onde estamos ali engessados, mas de repente a opressão, a depressão, a angústia, aquilo que vem contra a nossa vida, essa maré que vem contra o nosso dia a dia, é tão forte que acaba também paralisando as nossas atitudes, paralisando a mente, o corpo, e entra-se em um estado onde se diz, está numa cama em depressão. No caso deste homem,
era um paralítico. Ele por si só não conseguia ir andando até Jesus para reivindicar uma cura. Mas o que eu acho bonito também na palavra de Deus, que nós vamos aqui meditando, é que muitas vezes aquilo que nós não conseguimos sozinhos, nós dependemos de outros, dependemos de outras pessoas. E de certo, os amigos, vizinhos, parentes, porque aqui a Bíblia não relata, né? Aqui só diz no versículo 18, apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico. E olha que interessante, a gente não sabe o contexto em que essas pessoas conviviam, mas Deus é tão providente que arrumou ali pessoas que colocaram aquele cara numa maca e de certo imaginaram, Jesus está ali ensinando, curando, libertando, se a gente levar esse cara lá, esse cara vai ser curado, porque Jesus cura. Olha a fé, olha como as coisas de Deus acontecem. Assim acontece também na nossa vida e muitas vezes nós deixamos despercebidos. Estamos passando por um problema, seja ele físico, psicológico, seja emocional, mas o primeiro passo é nós tomarmos uma atitude. E qual atitude é essa? A atitude de nos colocarmos na presença de Jesus. Mas a minha vida está toda errada, eu estou paralisado, estou com medo, estou inseguro. É preciso eu dar o passo e querer. De certo aqui esse paralítico, às vezes tinha ouvido falar de Jesus, vamos imaginar, porque aqui a Bíblia não está relatando fisicamente o que aconteceu com detalhes, enfim, mas nós podemos imaginar. Vamos imaginar que ele estava paralisado nesse leito, nessa cama, e ouve-se falar de Jesus, ou alguém que vem visitar e diz ali, olha, existe um homem, Jesus, que cura, e se a gente levar, há tantos anos está paralítico, e se a gente levar aí na presença de Jesus, será que Jesus não cura, não liberta? E de repente, essa mesma proposta hoje chega nas nossas vidas. Olha, você está com problema? Tem um louvor, tem um retiro, tem uma missa, tem as confissões, tem um sacerdote para um aconselhamento, por que você não vai? Por que você não procura? Por que você não retira de si toda essa paralisia que tira muitas vezes as forças de agir, de pensar, de fazer? E Jesus estava ensinando aquela multidão, e ali existia pessoas de todos os tipos. Aqui fala que existiam os fariseus, os doutores da lei, vindo de todas as localidades da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E assim acontece. Jesus, ele ensina a todos. Jesus, ele ama a todos. E imagina você dentro dessa proposta, o reino de Deus ali acontecendo, curas, milagres, ensinamentos, Jesus explicando tudo, e aparece aquele pessoal com aquele homem numa cama. Imagina você, num encontro, aquela multidão, você chega com alguém, se depara com aquela multidão, Jesus lá à frente, e de certo as pessoas pediam, abre um pouquinho, deixa eu levar. Não, Jesus, pai, fechando. Qual seria? E é isso que me chama a atenção nesse evangelho. Se aqui as pessoas não têm fé, não têm amor ao próximo, não têm caridade, qual que era a tendência? Vixe, o negócio está lotado. Quer saber? Eu vou embora. Olha, meu querido, fizemos tudo o que podíamos, mas está lotado. E na verdade você não chegou a fazer tudo o que precisava ser feito. Mas nós temos o costume de chegar quando se depara com o contratempo, com aquilo que era inesperado, quando se depara com a dificuldade, nós simplesmente olhamos, viramos as costas e vamos embora. Porque a metodologia do mundo de hoje é um mundo sem sofrimento.
É um mundo sem dor, é um mundo onde eu não posso ficar angustiado, onde eu não posso ficar preocupado. Então, se me vem um sentimento que é contra ao sentimento que o mundo me apresenta, porque para o mundo eu só tenho que viver bem, tenho que ter fama, status, sucesso, porque a minha mentalidade, que é o que se falam hoje, eu não concordo, eu não vejo dessa maneira. Mas com que maneira que nós estamos vendo a vida? Estamos vendo uma vida com fé, com entusiasmo, com credibilidade de que aquele Jesus que está ali à minha frente, me ensinando, porque era esse o papel de Jesus, ensinar. Ali no versículo 17 a palavra diz, um dia estava ele ensinando. Por isso que a nossa vida não pode ser pautada segundo as minhas mentalidades. Eu tenho que colocar o meu entendimento, a minha sabedoria, sob a proteção do Senhor. É Ele, o Espírito Santo, que ensina todas as coisas. É o Espírito Santo que Jesus nos deixou, que tem que reger a nossa vida. Por isso a nossa vida não pode ser pautada segundo os nossos desejos, mas tem que ser pautada segundo a orientação da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Por isso que nós devemos, nas nossas atitudes, tentarmos ao máximo se espelhar na doutrina de Jesus. E a doutrina de Jesus qual que é? É a oração, o jejum, a penitência, é o vai e não peques mais. É a proteção, e Jesus ali ensinando, e muitas vezes nós queremos o ensinamento do mundo. Então o mundo, como eu dizia a vocês, vem com essa mentalidade, não pode ter dor, não pode ter angústia, mas se Jesus chorou, sentiu a morte de Lázaro, se Jesus foi tentado, ou acho que para Jesus foi fácil no deserto, além de calor, frio, fome, sede, desidratação que se tem nesses ambientes, o demônio ainda vinha na cabeça e tentar. Agora eu, enquanto ser humano racional, normal, vamos dizer assim, porque Jesus era Deus e é homem, ao mesmo tempo, o catecismo nos ensina. Mas vamos colocar nós aqui com a nossa humanidade, simplesmente não queremos sentir dor, sentir fome, sentir sede, sentir frio, porque eu tenho que viver anestesiado. Então, para mim conseguir dopar os sentimentos que a própria mentalidade, que o próprio corpo humano, então eu tenho que tomar remédios calmantes, eu tenho que tomar tarja preta, porque eu tenho que dormir, minha mente tem que ficar em sintonia, e com isso eu vou anestesiando, vou perdendo a mobilidade, vou perdendo a minha capacidade de pensar, de agir, então logo a vida vai exigir uma ação, mas o remédio vai tirar de mim a força. Então o remédio vai curar um estado, vamos se dizer, físico, quanto na mentalidade nossa o que estamos precisando é de uma cura no espírito. Estamos precisando simplesmente colocar a nossa vida na presença de Jesus. É lógico que em muitos casos é necessário a dosagem certa de um remédio. Eu não estou aqui pregando contra remédios, eu estou dizendo aqui daquelas pessoas que usam desses medicamentos para alimentar uma paralisia que muitas vezes está interferida na alma, no coração. Uma paralisia que muitas vezes nós estamos fabricando por ausência de Deus. Uma paralisia na nossa vida onde nós colocamos na nossa cabeça que eu não tenho capacidade, eu não consigo, então o melhor jeito é eu ir afastando, quando vê, se eu trabalhava já não trabalho mais, se eu era animado já não sou mais, eu perco a disposição, eu perco o entusiasmo, eu perco a vida e me deparo com uma realidade de viver numa cama, embora tendo vida, saúde, disponibilidade, atitude, mas entro num quarto, me fecho, deito numa cama e fico, come, bebe, toma remédio e dorme. Para quê? Para anestesiar uma dor. Enquanto o que precisamos
é de uma força, é de uma palavra, é de uma resposta de Jesus. E Jesus vem hoje nos dizer que estava ali ensinando e trouxeram. E como eu disse para vocês no começo do programa, o que me alegra é que muitas vezes quando a pessoa em si não consegue mais agir, os amigos pegam aquela cama, levam e chegam e se deparam com a multidão. Mas olha o entusiasmo, olha o amor dos amigos, olha como funciona a caridade. A paralisia não é minha, o problema não é meu, eu vim ajudar, tem essa multidão, então agora vamos embora. Não, nós viemos, nós pegamos essa missão e nós só vamos parar a hora que colocar esse homem na presença de Jesus. Seja empurrando a multidão, seja por cima do telhado, seja se preciso for gritar, espernear, mas nós vamos colocar esse homem na presença de Jesus. Eu imagino que foi essa conversa entre eles. Porque olha, apareceram-lhe algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico e procuraram introduzi-lo na casa e pô-lo diante de Jesus, dele. 19. Mas não achando por onde entrar, introduzir, por causa da multidão, o que os caras fizeram? Imagina você, hoje nós, só subir no telhado já é difícil. Agora imagina vocês, é essa menção que eu faço, que eu digo para vocês que no dia de hoje nos serve de base. A palavra de Deus hoje nos serve de alerta para nos dizer, ei, existe maneiras criativas de se achegar ao Senhor. Imagina na cabeça daquela multidão, os caras já subindo no telhado, tá, beleza. E ainda catar o paralítico e pôr em cima, porque olha o que diz a palavra de Deus, que subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Agora imagina, como eu estou aqui fazendo o programa Palavra Partilhada, nós meditando, de repente escuta, e desce um paralítico aqui na frente. Eu fico imaginando o que não passou na mente de Jesus, o que não passou do coração, imagina. Geralmente a gente é assim, olha a ideia, eu fico imaginando Jesus, porque está ali pregando, ensinando, explicando, de repente do nada, brota um paralítico do telhado e olha a fé daqueles caras, eu imagino a alegria, Passamos a dificuldade, atravessamos o momento, foi sacrificoso, mas agora a paralisia está na frente de Jesus. Por isso eu digo para vocês, nós não devemos pular as etapas da nossa vida. Até nós conseguirmos chegar à graça, à misericórdia, o perdão de Deus, é preciso nós passarmos pelas etapas. Mas com essa correria do mundo, do dia a dia, da vivência, muitas vezes o mundo quer uma resposta imediata. Eu senti uma angústia, então agora eu quero deitar no meu sofá, cruzar os braços e essa angústia tem que sair. Eu não quero rezar, não quero confessar, não quero fazer jejum, não quero fazer penitência, não quero rezar o terço, não quero meditar a palavra de Deus, mas a angústia tem que sair. Por quê? Porque o meu corpo tem que ficar bom, porque final de semana tem festa, tem balada, final de semana tem as coisas do mundo, final de semana eu tenho que fazer churrasco, me divertir, dormir, porque eu trabalhei, mas olha, angústia, você não pode ficar dentro de mim. Então, para mim retirar a angústia, aí eu começo a procurar cigarro, bebida, sexo, compras. Tem gente que, às vezes, o vício não é nem sexualidade e bebida, mas é compras desregradas. Outros, a felicidade é fugas, a felicidade é se ausentar, enfim. Existem várias e várias maneiras de nós tentarmos tapar a paralisia. Enquanto, na verdade, o que nós apenas precisamos é estar na presença de Jesus. É olhar para Jesus. É entender que este Jesus que tem o poder sobre a terra.
no céu, na terra e ter o poder até mesmo sobre o inferno, porque ele venceu a morte, ele morreu, mas ele ressuscitou. E subiram nas telhas, no versículo 19, subiram ao telhado por entre as telhas e o arrearam no leito, no meio da assembleia, diante de Jesus. E como eu disse para vocês, vendo a fé que tinham, disse Jesus. Por isso que eu digo, vocês imaginam? Eu acredito que Jesus olhou e falou, nossa, a que ponto os meus filhos chegam? Que criatividade para conseguir uma cura? Como que vai passar despercebido? E o que eu fico mais assim agraciado é que Jesus vê, Jesus escuta, Jesus analisa a nossa vida. Por mais que pareça estranho a forma com que nós estamos chegando na presença de Jesus, mas Jesus está ali analisando. E digo mais, Jesus não viu somente aquele que desceu pelo telhado. Jesus viu todos os que estavam escutando os seus ensinamentos. Jesus vê eu, que estou aqui com vocês, à frente do programa, partilhando, falando, mas Jesus também vê a fé sua que está aí participando, ouvindo, mesmo que trabalhando, mesmo que vivenciando. Ei, Jesus também está olhando a você. Porque dá aquela impressão assim, então agora como fizeram uma coisa diferente, então o Senhor vai olhar só e curar só aquele que desceu pelo telhado. Aí vem o mundo. Se eu soubesse, eu também teria pulado pelo telhado. Mas olha qual a diferença. As pessoas estavam ali na multidão, ouvindo, às vezes necessitado, mas não tiveram aquela coragem de dar o primeiro passo e chegar a Jesus. Eu preciso disso. Não tiveram a coragem de ser sinceros com Jesus, mas estavam ali para analisar, para questionar, para achar um erro, para reprimir. E é assim que funciona a sociedade. De repente você se coloca a serviço do mestre e vão te criticar. Onde já se viu descer um cara pelo telhado, e a segurança, e se derruba, e se quebra, e se mata. Esse é o papel do mundo. Mas o papel de Jesus é olhar a nossa fé. Muitas vezes estamos à frente de uma pastoral, de um movimento, vamos receber as críticas, mas Jesus está olhando a fé. Porque teve aqueles que se alegraram, porque Jesus disse, versículo 20, vendo a fé. Por isso eu pergunto para você, como está a sua fé no dia de hoje? Porque Jesus analisa a nossa vida. Então disse Jesus, meus amigos, teus pecados te são perdoados. Porque o Senhor percebeu que na situação daquele filho não era problema físico, era um problema no espírito, eram os pecados que muitas vezes nós cometemos que nos paralisa. E aquele pecado que o homem cometeu foi paralisado a ponto de ficar em uma cama, travado, parado. Agora a Bíblia não relata o tipo de pecado, mas existe o pecado. E Jesus disse, teus pecados te são perdoados. E Jesus está dizendo para nós hoje, escuta, não há pecado que eu não perdoo. Não há pecado que tenha força maior do que o Espírito Santo de Deus. Não há vício maior do que o Espírito Santo de Deus. Por isso que hoje, através do sacerdócio, através da nossa doutrina, nós temos e alcançamos de Jesus o perdão dos nossos pecados. Vale lembrar que o sacerdote, ele tem uma parcela no sacerdócio de Cristo. E muitas vezes nós nos esquecemos que pelo ato da confissão, nós adquirimos a cura para o nosso coração. Nós adquirimos a cura para o corpo, para a alma e para o espírito.
Há paralisias que realmente são agravantes que nós precisamos também, além do perdão dos pecados, é preciso também fazer todo um trabalho de fisioterapia, todo um trabalho para nós colocarmos o corpo, a alma e o espírito em dia. Mas há paralisias que são somente no coração, na alma, nos pensamentos. Nós vamos perdendo a força. Por isso que Jesus, olhando a fé, e se hoje a sua fé estiver a ponto de dizer, não, Senhor Jesus, eu vivi desanimado, chorando, angustiado, preocupado, mas hoje eu vou fazer um exame de consciência. Eu vou procurar pensar todas as coisas que têm feito paralisar a minha vida. Então, vou pensar, vou fazer um propósito de não praticar mais estas coisas. Vou procurar um sacerdote para me estar na presença de Jesus, como esses homens fizeram. Porque na hora da confissão, nós estamos na presença de Jesus. Por isso que o sacerdote diz, pelo poder que lhe foi dado, pelo poder que a igreja investiu nele, pelo poder que Jesus deu. Não que o sacerdote ali é o grandioso, é o poderoso, não. Mas ele tem essa vocação. Deus confiou a ele esse ministério, esse sacramento de cura, de poder ser a pessoa de Jesus como para esse paralítico. Por isso que é importante nós pegarmos essas nossas paralisias e levarmos na presença de Jesus, de nos dedicarmos. Mas eu fui confessar, o padre estava ocupado, então eu voltei embora, o padre... Ei, olha a história desse paralítico. Para ele conseguir o perdão dos pecados, eles viram a multidão, estava lotado, perdeu tempo, subiram na casa, amarraram cordas, abriram o telhado e pum, desceram. É preciso esforço. É preciso o mesmo esforço que você faz para conseguir pecar, trapacear, maltratar, judiar, o mesmo tempo que você perde para você planejar suas vinganças, suas maldades, para você arquitetar as suas coisas, é preciso isso no dobro, para nós se esforçarmos, para procurar a cura, a graça, a santidade, porque o caminho do mundo é mais fácil. Seria mais fácil ir lá, Jesus está cheio, vamos voltar embora, vamos deixar o cara morrer na cama aí, porque não tem solução mesmo, não. É preciso de esforço, de oração, de jejum, de penitência, de batalhas. E olha só, e é preciso enfrentar ainda a opinião pública, porque não é fácil. Não é fácil. Já tiveram todo esse atrapalho da multidão, e Jesus ainda, para realizar uma boa obra, ainda foi criticado. Então os escribas 21 e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmo: quem é este homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados, senão unicamente Deus? Olha como que o inimigo vai trabalhando. Os camaradas saíram ali da Galileia, saíram da Judéia, saíram de Jerusalém para vir ouvir os ensinamentos de Jesus. E quando Jesus realiza um milagre, uma coisa boa na vida de uma pessoa que sofria, ao invés deles ficarem alegres, ao invés de partilhar, ficar feliz, nossa, os caras chegou paralisado, olha o que os caras fizeram, subiram no telhado, deram a cura. E Jesus curou e levantou esse homem que vivia tanto tempo. Olha como o inimigo trabalha. Já foi na mente daqueles camaradas, quem é esse cara que está realizando? Olha a dorzinha de cotovelo, nós somos doutores da lei, somos fariseus, nós ensinamos, nós temos aí a lei, a ordem perfeitamente em nossas mãos e nunca podemos perdoar um pecado, porque é só Deus. Agora vem esse rapaz aí dizer que só Deus pode perdoar.
Não é a mentalidade de muitos? Eu vou me confessar aí com um padre, eu vou procurar uma igreja, é homem que nem eu. Veja se não somos tentados como a tentação que veio nesses fariseus, nesses escribas, que começaram a pensar. E outra coisa que me chama a atenção na partilha de hoje, duas coisas. Sem ninguém falar uma palavra, o Senhor viu a fé. E sem ninguém pensar nada, falar nenhuma palavra, o Senhor viu os pensamentos. Por isso que é preciso nós cuidarmos com o que nós pensamos, com o que nós falamos, com as nossas atitudes. Porque eles diziam, quem é este homem que profere blasfêmias? Imaginava, quem pode perdoar os pecados, senão unicamente Deus? E olha só, no versículo 22, Jesus, porém, penetrando os seus pensamentos, replicou-lhes. Olha que interessante. Jesus, enquanto o cara estava pensando, enquanto o cara estava ali questionando, argumentando, ao invés de ficar feliz, ao invés de ter, como o Papa Francisco nos pede, a alegria do Evangelho, a alegria de estar ali em favor do pobre, do mais oprimido, daquele que há tanto tempo não poderia fazer o simples fato de caminhar, de andar, de estar livre, de poder ter uma vida feliz. Os caras já começou, então Jesus, penetrando os seus pensamentos, replicou-lhe: por que pensais em seu coração? O que é mais fácil dizer? Perdoados te são os pecados, ou levanta-te e anda? Aqui é uma coisa também interessante, que quero agradecer muito, porque ouvi numa pregação do Padre Mário, esse versículo que eu nunca tinha questionado e pensado dessa maneira. E realmente Jesus diz, o que é mais fácil? Falar, perdoados estão os teus pecados, e dar uma liberdade de vida, uma felicidade no coração daquele homem? Ou dizer, levanta-te e anda? Porque vai que diz, levanta e anda, e a pessoa não levantaria. Porque os desígnios de Deus são de Deus. De repente, muitas vezes, existem curas que precisam ser na alma, no coração. Existem pessoas que muitas vezes estão enfermas em um leito e nós estamos pedindo ali, levanta, levanta, cura, liberta, sai daí. Em outras palavras, mas de repente os planos de Deus são outros. E Jesus ali naquele momento, ele não poderia colocar também o desejo dele e de todo mundo, se não fosse na vontade de Deus. Jesus poderia, ele não era um mágico, levanta e pá, e eu sou o grandioso, não. Jesus perdoou os pecados, mas agora o andar ou não pertence a Deus, pertence à misericórdia de Deus. Se fosse da vontade do Pai, aquele Senhor levantaria, andaria e sairia. Mas se não fosse da vontade do Pai, o Senhor deu para aquela pessoa aquilo que ela precisava, o perdão dos pecados, a cura no corpo, na alma e no coração, que muitas vezes cura esta é maior do que um simples levantar e sair andando. E quantas vezes nós oramos e devemos pedir a misericórdia de Deus na vida, para que aquela pessoa se sinta bem pelos simples fatos de estar com o Senhor. O resto é consequência da graça que adquiriu, da libertação do coração. Aí você começa a viver bem, você começa a ser feliz, independente de ter, de ser, de fazer. Você tem uma liberdade, por quê? Porque aquele pecado que te oprimia, já não oprime mais. Aquele pecado que existia, já não existe mais. E Jesus, assim,
ele consegue curar aquele homem, aquele paralítico. Um primeiro passo. O segundo passo, olha só que coisa mais linda ainda da graça que o Evangelho nos relata. E Jesus disse, o que é mais fácil dizer, o pecado estão perdoado ou levanta e anda? Mas Jesus ali, como estava ensinando e como foi de agrado do Pai, ele continua, ora, para que vocês aqui que estão escutando, para essa multidão que está aqui, para aquele que está acompanhando com fé, com alegria, que acredita em Jesus, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Ou seja, se que para vocês acreditarem que esse Jesus que estamos anunciando, então é preciso vocês verem fisicamente a coisa acontecer. Em outras palavras, Jesus, então não seja por isso. Eu estou aqui enviado do Pai. Eu sou o Verbo divino, feito homem. Eu não estou aqui, em outras palavras, Jesus, por minha vontade. Mas é a vontade do Pai que neste momento você levanta. Levanta do coração ferido. É a vontade de Jesus que você fique de pé diante dele. De pé no sentido da dignidade, do caráter, da alegria, da felicidade. Nós estamos aí vivenciando um momento onde a igreja espera a vinda desse Jesus, o Verbo divino, a promessa. Por isso que nós lemos a palavra de Deus sobre a luz dessa espera, sobre vivenciar, mas vivenciar de verdade. Porque o Filho do Homem tem o poder sobre a terra. Nós não estamos vivendo um conto, nós não estamos vivendo uma historinha, nós não estamos vivendo um acho, umas palavras bonitinhas que estão escritas num livro, onde eu tenho como meu livro de cabeceira. Não, é a palavra, é Jesus, o Verbo divino, que se fez carne e habita no meio de nós. É Jesus, o Filho de Deus vivo, que diz, para que vocês entendam que o Filho do Homem tem poder nesta terra. Não é só no céu. Jesus, para realizar as obras dele, ele não precisa, como muitos pensam, nos matar, levar para o céu para dar plenitude. Não, o Filho do Homem tem o poder sobre esta terra. Por isso que nós vemos cura de câncer, por isso que nós vemos cura muitas vezes de paralisias, aleijados que deixam a muleta, cadeira de roda. Sim, existe nesta terra. Jesus é o Filho de Deus e ele diz, ora, eu perdoo todos os seus pecados. Mas se para você o que interessa é o visível, é o palpável, então para que vocês entendam que eu sou Jesus, não para que vocês entendam que eu sou o poderoso, que eu vim para ser melhor do que todo mundo, não. Para que vocês entendam que o Filho do Homem, que eu, Jesus, que estou aqui curando, tenho o poder. Para que vocês entendam que eu estou dentro da igreja, dentro da sinagoga, dentro das casas, dentro da família. Para que vocês entendam que eu, Jesus, estou aqui com vocês. Eu digo, levanta-te. Toma o teu leito e vai para a tua casa. Em outras palavras, não seja curado para ficar aí deitado, desanimado, desenchavido, preocupado, humilhado. É preciso ter o perdão dos pecados e ao sair da confissão, sairmos também com a mentalidade de que todos os nossos pecados foram perdoados e agora é vida nova, é outro sentido. Eu não vou ser curado para voltar a deitar numa cama e ter a mesma vida de paralisia, morta. Não. Levanta e olha o que Jesus diz. Jesus não falou para os amigos, levanta. Agora os amigos, busca o leito que vocês trouxeram e deixa o cara enforgado. Não. Vivenciar a fé é trabalho. Ele estava deitado, paralisado, sem oração, sem penitência, sem jejum, sem oração, trazendo para o nosso dia de hoje. A partir do momento que Jesus colocou de pé, Jesus já colocou ele em trabalho. Por isso o Papa Francisco pede essa igreja em saída.
Até agora você estava deitado, folgado, não entendia, vivendo as misérias do pecado. Agora você conheceu Jesus, a igreja, então agora é trabalho. Ó, você pega o seu leito e vai para a tua casa. E outra coisa interessante para nós finalizarmos o pensamento e a palavra de Deus da nossa partilha do dia de hoje. No mesmo instante, ele levantou. Que instante? O instante em que ele recebeu a bênção. No instante em que ele recebeu a libertação dos pecados. No instante em que a vida dele, a fé foi redobrada, recobrada e à vista de todo mundo. Por isso que muitas vezes o pessoal fala, mas aquele cara não é o que vivia errado, pecava, fazia isso publicamente? Era o paralisado publicamente? Agora está na igreja? Agora é ministro? Agora está rezando? Está pregando? Ei! Jesus proporciona essa mudança. O mesmo paralítico que estava aí parado, agora tem movimento. O mesmo a vida, aquela pessoa que tinha a vida atrapalhada, que vivia nas drogas, na bebedeira, na orgia, na farra, sem o conhecimento, que estava paralisado pelo pecado e pelas metodologias pecaminosas que o mundo nos apresenta, é o mesmo cara que a sociedade vê catando ali a sua marca e voltando feliz para sua casa, glorificando a Deus. É lógico que vai receber crítica, que vai receber, mas o milagre que aquela pessoa recebeu foi bem maior do que aquilo que o pessoal falava, do que aquilo que o pessoal criticava. E olha só, e partiu glorificando a Deus, e todos ficaram transbordados de entusiasmos e glorificavam a Deus. Está aí uma parte importante da nossa vida. Eu tenho visto muitas vezes pessoas receberem as curas, receberem os milagres, receberem as transformações. Só que eu não tenho tido muita visibilidade de pessoas glorificando a Deus por tudo que tem. Tenho visto pessoas até mesmo reclamar, porque antes eu era paralisado, agora eu tenho que andar, tenho que carregar a maca, tenho que fazer isso. Antes eu ficava, ei, depois da cura, depois da libertação, é para nós glorificar a Deus, não é para nós voltar a ter a vida de paralisia, reclamando, questionando, não fazendo. A graça de Deus não é uma graça momentânea. Aquele homem adquiriu a saúde, os passos, o caminhar para o resto da vida. Mas é preciso também glorificar. Senhor, eu te agradeço pela minha vida. Senhor, eu agradeço porque hoje eu estou com vida, com saúde, eu pude levantar. Eu tenho, Senhor, o trabalho de carregar o leito, de pegar essa cama, levar, passar, vai me dar canseira, dor, porque eu não era acostumado, há tantos anos eu não andava, Senhor, há tantos anos eu não rezava, agora é dificultoso, é trabalhoso esse processo até eu me readaptar na nova vida, mas eu te agradeço, Senhor. Eu fui curado, eu fui liberto, eu fui transformado. E as outras pessoas que estavam em volta ficaram também entusiasmados por ver o poder de Deus. Imagina você, depois de ter carregado o seu amigo paralítico, sem saber se ia dar certo, se não ia, é a mesma alegria que nós sentimos quando nós vamos lá, fazemos uma visita, pegamos aquela família, trazemos para a oração, para a missa, para o louvor, seja lá para algum trabalho dentro da igreja, e você vê a vida daquela pessoa mudava, te dá aquela alegria, porque graças a Deus era isso mesmo, aquilo que o nosso coração pedia de ir visitar, de orar, de fazer, aconteceu. Por isso, Senhor, agora depois de todo esse trabalho, para que nós que estamos aí finalizando os trabalhos missionários, depois de todo o ano de trabalho, depois de tanto esforço, de carregar muitas vezes uma pessoa na fé, na oração, depois de toda essa andada, de subir no telhado, de anunciar a palavra de Deus, como vem acontecido com a nossa comunidade, através da pessoa do meu pai, da Priscila, da Lidiane, que todos os dias estão aí também, levando aí a fé nesses paralíticos, subindo, às vezes numa cidade, na outra, vai se esforçando. Agora nos volta cheio de entusiasmo,
porque a graça de Deus acontece, porque podemos ver as graças realizadas na vida de cada pessoa, de cada família, onde o Senhor a chegou, ensinou, curou, libertou e transformou. E todos ficavam glorificando a Deus, porque deu aquela sensação de dever cumprido. Deus pediu, fizemos, e olha só, e tomados de temor diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. E que nós na nossa vida consigamos neste dia de hoje, através dessa partilha desta palavra, conseguir dizer: hoje vimos coisas maravilhosas. Mas que coisas maravilhosas? Abrimos os olhos, estamos respirando, estamos com vida, estamos com saúde. As coisas maravilhosas que Deus fez. Conseguimos levantar, ir para o trabalho, vamos almoçar, ter o descanso, finalizar o dia, estar com a família. São coisas maravilhosas que muitas vezes a paralisia não nos deixa enxergar. Nós só vemos a conta, as coisas erradas, a vivência. Estamos vivendo uma vida onde virando verdadeiras máquinas sem sentimentos. Por isso o Senhor nos diz no programa de hoje, nessa partilha: ei, levanta-te, toma o teu leito e volta. Ei, levanta-te, eu hoje te perdoo todos os pecados. Por isso, fica aqui a recomendação desta partilha, para nós nos esforçarmos, para nós nos colocarmos diante da presença de Jesus, para nós nos levantarmos e mais. Convido você que acompanha o programa, digo para a nossa doutrina católica apostólica romana, faça um exame de consciência. Procure o nosso sacerdote, procure a sua paróquia, independente do jeito que você esteja vivendo. Olha, eu percebi hoje pelo programa que estou paralisado. Procura um sacerdote, vai lá, se confessa, coloque a sua paralisia na presença de Jesus e permita que este Jesus, que tem o poder sobre esta terra, transforme o teu coração e que você saia de lá de pé, com a sua honra, caráter, dignidade e com sua vida de fé, de pé diante de Jesus e da sociedade. Convido você a orar comigo, com esses irmãos, nossos queridos também missionários, Álvaro e Daniel. Que Deus abençoe cada vez mais a jornada de vocês. Que vocês consigam orar também com essa música, que é um pedido, que é uma resposta de Deus para a nossa vida. Eu te levantarei. Por isso, ore comigo. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças
te darei novas vestes, filho amado. Seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Tua graça me basta, eu te levantarei. Teu amor me sustenta, eu te levantarei. Tua graça me basta, filho amado. Teu amor me sustenta, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora venha sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no teu coração e até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Tchau!